pelão. Todo mundo aqui reunido e a questão é essa. Dá uma olhadinha no retorno. Nossa. Olha que desespero. Olha o último. O último. Por que você quer falar de mim quando você tá aqui, hein? Logo a gente se enfrenta no Beira-Rio, hein? Mas eu preciso explicar. Tem uma explicação. Não, tem uma explicação e uma explicação lógica. Se nem sendo o último colocado, os de baixo conseguiram ultrapassar, Como assim? pior do que tá, não vai ficar. A tendência do Atlético é Como crescer. assim? Quem que tá embaixo do Atlético? Ei, essa aí é do segundo turno. Essa é do segundo turno. Essa é do segundo turno. É do segundo turno. Não tem ninguém abaixo. Mas se depois colocar a classificação geral? E depois? Agora é o último. Então, e nem assim os que estão embaixo conseguiram passar. Olha isso aqui, hein? Ai, ai. Nossa. Vamos para aquelas indesejáveis chances de rebaixamento. Ai, ai, ai. Aqui tá bem difícil, hein? Aí já era, né? Porém, daqui pra baixo, virando a página, tá terrível. Olha só, além de Sport, Fortaleza e Juventude, Vitória, Santos, Galo, Ceará, Inter, Corinthians, Bragantino, Grêmio, São Paulo. Ó, aqui não. Vasco e Fluminense é só por matemática. Chico. Mas o São Paulo também, né? O São Paulo estava em 0 há pouco tempo. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Exato, nem Aí eles contava. começaram a zombar aqui. O doutor chegou e falou aqui, 0 nem conta. Mas o campeonato continua em andamento. Não, mas eu só falei Vasco e Fluminense. Tanto é verdade que o 0 do Vasco aí não contaram, o 0 do Fluminense não contaram. Mas agora o São Paulo não está mais no 0. Mas assim, falando sério, Não claro é que a gente sério? tá... Não. O que você falou até agora. Agora é mais sério. A gente está falando em questões matemáticas, tem uma projeção, tem times com jogos a menos, então ok, a gente analisa essa projeção aí. Agora, é preciso analisar também, a partir de agora, nesses 9, 10 jogos finais, o desempenho de alguns times. Tem alguns que estão em evolução. E tem time que não tá pagando aí, entrou no 1% aí. Então, tem outros que estagnaram. E tem outros que estão, como disse o doutor, ladeira abaixo. Agora apareceu mais um aí. Você quer falar, Ronaldo? Você quer falar? Fica à vontade. Não, eu tenho que falar, fica à vontade. Senão você só fala do Corinthians. Não, tá bom, eu nem citei o Corinthians. Você quer falar eu nem citei o Corinthians. Quando é o Corinthians você quer falar também, então eu vou falar. Vai, o programa é seu. Fala. Agora o Corinthians estava devendo, você queria falar. Agora o São Paulo está devendo, você não quer falar. Você não quer falar do Corinthians. Fala mais, então é o seguinte, quem entrou no 1% aí agora está devendo também. E teve transfer ban também. Por que vocês não falam? Por que vocês não falam? Por quê? Porque ninguém deve 2,7 bi. Mas ninguém recupera também. E tem, vocês não têm o cascalho que o Corinthians tem também. Vocês não têm a torcida que o Corinthians tem também. Agora todo o Corinthians está devendo. Aí a marmita. Aí é porque não sei o quê. Foi lá vender um lenço pro Yuri Alberto e ele não pagou o lenço. Aí vira manchete. Agora o São Paulo tá devendo, velho. Tá, mas o que tem a ver o rebaixamento com isso especificamente? Já tá perdendo, saiu do 000. É pro doutor essa aí. Saiu do 00001 pra 1. Era exatamente o que eu estava dizendo. Então, doutor, agora se manifeste. Chico quer concluir? Não, já concluí. Era sobre isso. Doutor, o Ronaldo está com problemas psicológicos, isso é fato. Mas muitos, inclusive meu time, estão com problemas sérios no brasileiro. Numéricos. Numéricos Chico falou e bem. matemática. O Chico falou muito bem. Ó, eu consegui falar alguma coisa que você entendeu mas ainda. Claro Obrigado, que eu entendi. doutor. Você é muito Obrigado, competente nisso. O que falta é entender como está o desempenho das equipes. Quando você pega um que está ladeira abaixo e um que está em ascendência, em ascensão, como o Vasco, como o Fluminense nem tanto, mas mais o Vasco. Uma descendente absoluta é o Bragantino, é o São Paulo. Esses preocupam. O Inter está ali naquela água, boiando, não sabe se sobe, se desce. E o São Paulo está, uns boiando, outros afundando. Boiando a minha preocupação é essa. Essa é a minha preocupação. Se boia, é perigoso. Eu gostaria que ficasse boiando, não ficasse afundando. Edu, e o Santos? Preocupante, Aqui, Renato. olha. Oscilando demais. Tá oscilando. Aí faz um bom jogo, como fez com o Corinthians. Aí vai em casa, tem a oportunidade de vencer. Aí afundar mais ainda a equipe do Vitória e o Santos não consegue. A questão é, o Santos ontem até que jogou bem, na minha opinião, mas só que não criou. Sabe, não teve aquela eficácia que, teve a chance e fez.
Então, quando você tinha a oportunidade, às vezes, de cruzar, e o Santos cruzou muito, mas só que não tinha ninguém dentro da área. E aí, quando entra, que é o Tiquinho, os caras não cruzam mais a bola. Então, você fala assim, cara, o que o Santos Quando tá a bola fazendo? vem rasteira é pra chutar ou cabecear? Deixa eu entender. Você tá falando do Guilherme. Eu fiquei nessa dúvida aí. Pelo amor de Deus. A questão, às vezes, é o momento, Inacreditável. como todo mundo, é o momento, a fase. momento, hein? A desconfiança, entendeu? Meteu uma cabeçada no desconfiança. chão. E aí Atacante a chuta o bola- chão. E aí a bola, porra, baixou. Eu vi ele lá no banco de reserva falando que a bola caiu. Mas nesse momento, Tá louco. qualquer chance que você tiver, tem que fazer. Você não pode dar brecha para os adversários. Ó, o Vitória foi lá em Porto Alegre, perdeu de 3-1 pro Grêmio. Aí, ganha do Ceará por 2-1 em casa. Beleza até aí? Ok. Aí ele precisa seguir. Ele vai e faz um jogo polêmico contra o Vasco, um 4-3, que, na minha opinião, deveria ter sido até mais explanado do que foi. Beleza, deixa por aí. Ganha o Clássico do Bahia e ganha agora na Vila do Santos. Em 5 rodadas, mudou tudo pro Vitória. Esperança, um futebol melhor, mais combativo. Eles foram pro contra-ataque, conseguiram um pênalti, E agora vai pegar seguraram o o Corinthians. resultado. Vai continuar jogando. Mas não barradão. Quer falar do Corinthians agora? Primeiro, calma aí. Próximo jogo. Mas eu também. Só uma pergunta. O que eu vou fazer? Não, mas tô falando de Santos e Vitória. Ronaldo, calma aí. E o Primeira próximo coisa. jogo do Vitória é o Corinthians. O que eu vou fazer? Ronaldo, Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quer falar Fala, do Corinthians então. também? Não, Mas quer falar do eu quero saber. São Paulo? Você tem Quer falar de carta. São Paulo? Você tá sabendo que o seu presidente não tá pagando e vai dobrar o bicho? E vamos Você falar sobre isso prefere- depois. Não, Ele tem quer que falar fazer o sobre campeonato depois. das tem que falar. dívidas. Ridículo, mas Ronaldo. Deixa eu perguntar, Você então, tem carta você- de motorista? Deixa eu perguntar. Você dirige? Não, você tá vestido... Você dirige? Você dirige? Tá bom, você dirige? Você... Sim, sim. Mal. Eu quero Muito bem, denunciar o muito cara bem, que desde os aprovou. menininhos. Eu quero denunciar quem aprovou o Ronaldo no psicotécnico, cara. eu quero saber o nome desse cara. Esse cara tem que Caça ser. licença. Esse cara tem que ser. Não, esse cara tem que ser preso, cara. Tem que ser preso. Eu estou aqui. Me mandaram lá de cima do switch a classificação Do quê? e o Corinthians está em primeiro. Ninguém mandou nada para você. Peraí, deixa eu te falar. Tá com direto Em com... primeiro. Como em primeiro do quê? Atlas, Ué, velho. na dívida, 2,7 Entendi. É o líder. é o Olha, líder. Ninguém olha. mandou isso pra Segue você. o líder. Mandou. Eu estou em contato direto com a NASA e com o 3G Atlas. Que Mas você está em contato direto com o primeiro-ministro. Comigo agora. Mas Marcelão, Também o tá Rei. falando comigo agora. E a Renata tá falando comigo. A Renata. Primeiro, contato direto com Não, só que, ó, BG, 2,7 bi. O O que é, Sgarbi? primeiro, liderança. Siga. Não, é que eu fiquei curioso vendo. É legal esse negócio da dívida pro Ronaldo ficar quieto, só que eu fiquei curioso vendo a tabela ali também, porque o que o Chico fala sobre desempenho, nesse momento é o mais importante de tudo, cara. Apesar ali dos números, claro, que pesam contra muitos times, né? Só que, cara, o Santos tem uma tabela dificílima. Quer ver agora. a tabela? Então, é A dificílima. gente tem a tabela do por exemplo. Santos. Aí, ó, Agora. vai, Chico. São afinados. Olha, Olha isso. Botafogo fora, Fortaleza em casa, Voivoda, Eles têm que revendo ganhar, o passado, tem que ganhar. Palmeiras Aí ganha. fora, Ganhou do Flamengo? Flamengo fora, aí perde, ganhou do Flamengo na Vila. Aí perde. Agarra no terço. Aquele jogo atrasado lá do dia 15 contra o Pega Palmeiras de na novo, Vila. Perde de novo. Nossa senhora. Aí, ó. Ai. Aí é 3 pontos. Aí 3-0 aí. Ramon! Esporte em casa. Perigoso. Juventude em Caxias. Perigoso. Cruzeiro em casa. Azedou, hein? Cara, o Santos pega tudo E de quantos 4. jogos precisa ganhar pra não cair? hein? Mas apesar que não tem jogo fácil agora. Pra ninguém. Pra do ninguém. Santos é né? pior, hein? Ó, Vitória. Mas tem Pô, jogo difícil. E os jogos do Vitória? Mas tem jogo difícil. Marco, de 1 a 10, qual é a dificuldade dessa tabela pra você? Vixe, Maria, uns 8. Uia! Mas, tá louco. Ô, o Santos pega os 4 times. E o Santos dá tanto azar. Mas é pega mais fácil de repente jogar contra esse Irmão, time o aí. Santos Pega pega o Palmeiras 2 vezes. Mas pegou o Flamengo e ganhou. Em casa. É, mas ganhou. Com o Neymar, uma outra E o Edu, circunstância. e o Santos é o time assim. Meu, pegar o Palmeiras 2 vezes. Nossa, é sacanagem. Mas Isso aí é sacanagem. E é curioso, assim, o Vasco, quando meteu 6 no Santos, todo mundo, agora o Vasco vai. Vasco não foi. Só que agora o Vasco demonstra um futebol bom, tá jogando bem. O Santos, quando ganha 3-0 do Corinthians, jogando bem, todo mundo vai. 3-1. Não vai, 3-1. Não vai. Então é preocupante, cara. É O Santos muito irregular, é né? muito Quer dizer, irregular. duas Palmeiras, vitórias o Palmeiras não quer seguidas. só matar, quer pisar na cabeça. Gente, Capelanes, olha, o Capelanes está no Palmeiras falando nisso. Capela, tabela do Santos aqui é problemática, sabe muito complicada, mas para todo mundo vai ser um salve se quem puder até o final. Capela!
Olha, Rê, eu vou falar o seguinte, eu tava fazendo uma análise sobre a tabela do Santos na madrugada, logo depois que perdeu pro Vitória, e vou te falar, vocês preferem, até uma pergunta pra você refletir que tá assistindo o programa aí, assistindo a gente no YouTube também. Você prefere pegar os times, na teoria, mais fáceis agora ou os mais pedradas agora? O que é menos difícil pro Santos? Porque assim, se você for analisar a situação do Santos, vai pegar muito time forte. Muito time difícil para vencer. E o momento não é bom. E o que me preocupa depois é que os 3, 4 últimos jogos do Santos são jogos, entre aspas, ganháveis. Se você pegar um Juventude, dá para ganhar, dá. Um Fortaleza, dá. Um Sport, dá. O seu Inter, dá também. O problema é que muita gente talvez não tenha pensado é o seguinte: time gigante do tamanho do Santos, quando entra na zona de rebaixamento, você pode pegar um time varziano, você pode pegar um time fraldinha. A perna pesa 200 quilos, frio na barriga aumenta não sei quantas vezes. Então, assim, a minha preocupação com o Santos, que aparentemente, se tivesse vencido o Vitória ontem, estava respirando mais tranquilo, é que agora a tendência é que pegue uma sequência muito negativa. E já nas próximas rodadas, entre na zona de rebaixamento. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: será que vai ter gás e confiança para escapar, coisa que não teve há 2 temporadas? A situação é calamitosa, é preocupante. E olha, para ser bem sincero, ou o Neymar volta o mais rápido possível, ou vai ficar cada vez mais difícil para o Santos escapar, infelizmente, de mais um rebaixamento da sua história, viu, Rê? Que coisa. E olha que contratou agora nessa janela. Ô, Edu, quer dizer que você vai torcer pro Corinthians, então, no final de semana? É isso? Já torce pra outro time, já O Santos tem que fazer a parte dele. O Santos só depende dele, entendeu? Não depende de mais ninguém. Porque o Santos tá na frente do Vitória. E o Vitória Mas vai ter que dar uma secada. Mais. Eu já tô secando um monte. O Vitória tá com o jogo a mais, o Santos. Aí até a Renata quer falar. A Renata vai agora. torcer pro Até Corinthians. A Renata quer falar pro Corinthians. E chama a menina da Não, eu internet. prefiro, nesse tá caso, torcendo. o empate ou o Corinthians. Ah, bom, mas É. ó, você falou esse negócio da tabela e de cima e baixo, aquela coisa toda, quem vai, quem não vai. Mas se você for analisar agora o que está acontecendo, um momento, quem perdeu os últimos 7 jogos? De 8 jogos, perdeu 7. Quem tomou lapada dentro e fora de casa? Agora vamos analisar. Quem mudou de Perdeu treinador? 7, nem assim o Corinthians passou São Paulo. Você viu tanto o Corinthians tá ruim? Porque vocês estavam em one competition. Vocês estavam em one competition. O Corinthians estava em 5 competition. Lutando com o transfer ban. Eles lutando com o Godzilla. Nós lutamos contra o Godzilla? Ultraman. Nós lutamos contra o Godzilla. Nós lutamos contra todo mundo. E vocês só no campeonatinho, jogando e Libertadores é perdendo. campeonatinho? Com o Crespo, com o Zubeldia. E a gente com o Godzilla do transfer ban. E a gente, aqui o Godzilla, derruba aqui. Aí chama o Galo, demos uma surra no Galo. Falando em tá em outra competição, quem tá nessa semana é o Galo, na Então, Sul-Americana, demos e um tá banho no Galo preocupado com o rebaixamento. Foi super banho. Vamos o Galo. Você tá muito quieto, você tá só disfarçando. Não, é porque é Eu o te seguinte, conheço, Renata, dando é aquele que é o seguinte, migué. olhando pra classificação ali, o que eu percebo? A Vamos da lá. dívida, o Galo tá no Z4, no G4, tá? É o G6, né? G4. G6, da né? dívida. G6. O que eu percebo Aqui, ó, ali? Everton. O Santos levou 4 pontos do Atlético. O Vitória levou 4 pontos do Atlético. O Juventude agora levou 2 pontos do Atlético. Então o Atlético foi uma mãe para esses 3 aí. Uma mãe para esses 3 aí. Mas nem sendo o pior do retorno, pior disparado do retorno, O retorno não acabou ainda não, tá? Só te avisando. Eu sei, mas até agora. era Ele bem jogo. não foi ultrapassado. Mas vai jogar exatamente com por esses que estão Fortaleza, tem embaixo. partida atrasada. Tem uma partida atrasada com o Fortaleza e Lembrando agora pega o disso. Ceará em casa. Que ele ganhou do Ceará. O Atlético tem 2 vitórias fora de casa. Uma com o Juventude e outra com o Ceará. E agora o Ceará vai jogar lá na Arena MRV. Então é o seguinte, a situação do Atlético é muito perigosa, porque ele está de olho também, Renata, na Sul-Americana. Vai queimar um fosfato. Ano passado foi esse problema. Ano passado foi isso aí, Copa do Brasil, quase final, caiu. Libertadores, final, e foi salvar na última rodada exatamente. Só salvou porque era o Atlético Paranaense. Tinha certeza que ia ganhar. E ganhou mesmo, porque o Atlético Paranaense do Agradece Capelão. ao Bragantino, né? Só que esse ano, o problema maior é que é o pior time do retorno e não consegue emplacar bom futebol. Planejamento mal feito. Pior a verdade em é desempenho essa. também? Sim, pior em tudo. Você que está acompanhando, e o desempenho do treinador? Como você Sampaoli. vê? Não acho que é o grande problema. Eu vejo o time do Sampaoli, mesmo com a situação, superior ao futebol jogado pelo Cuca. O time do Cuca era muito ruim. Então tá E o preocupante. Cuca não, era muito preocupante ruim. mesmo. Era muito ruim. Coloca- Então o Sampaoli é um futebol um pouquinho mais seguro, mas não ganha. Não adianta. Um ataque não faz medo em ninguém. Você é seguro. O decisivo do Atlético, que é o Hulk, não está decidindo nada. Seguro, não ganha, seguro. O time que não tem volante de Vocês não estão origem. falando de Bragantino, Ceará. Tem times correndo risco também, ali no meio desses todos tradicionais. Inter.
Claro que tá correndo perigo. bom. Você que não vê que tem um ponto a mais, um jogo a mais, e não vê que tá correndo perigo. É porque estão falando É que eu tô uma ficando pena. louco. É porque eu vi o do vizinho, eu tô ficando louco. Mas o Inter também E é como você falou, para de falar do Inter. agora Você já. falou do Corinthians, Agora, tem um surtinho, teve um agora já falando peitinho do aqui. Corinthians agora. É.